Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos Jesus nos ensinando os 3 sinais da filiação divina, ou seja, 3 sinais que são essencialmente manifestos na vida daqueles que se tornaram filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus. Porque não basta receber o batismo, nós precisamos viver e se adequar a esse grande dom que nós recebemos. Por isso que esses 3 sinais, eles são essenciais na nossa vida. E Jesus, ele vai nos fazer essa exortação. O primeiro sinal que nós vemos diante do Sagrado Evangelho, que Jesus nos ensina, o primeiro sinal da filiação divina é o amar os inimigos. Essa é a primeira coisa. Precisamos aprender a amar os inimigos, isto porque se Deus criou tudo, se Deus é nosso Pai, quem não é o nosso irmão? Todos são irmãos. A humanidade precisa aprender a viver uma fraternidade, porque são filhos do mesmo Pai do céu. Por isso que nós precisamos ter, nós que conhecemos a Cristo, fomos restaurados nele e recebemos a filiação adotiva através dele. Nós precisamos ter as atitudes dele mesmo, dele que rezou pelos seus algozes, dele que se entregou e derramou seu sangue pela humanidade. Por isso que nós precisamos aprender a amar os inimigos, amar aqueles que não gostam tanto de nós, para que assim nós possamos ser esse instrumento de paz, instrumento de harmonia, para sermos capazes de administrar todas as relações e assim nós possamos, dia após dia, crescer nesse grande chamado de Deus para a nossa vida, de sermos um sinal dele para o mundo. Por isso que esse é o primeiro sinal, o primeiro efeito da vida cristã, que é o amor ao próximo, amar a todos, os amigos e os inimigos. A segunda coisa, essencialmente, manifesto na vida de cada cristão, de cada discípulo de Cristo, é rezar por aqueles que perseguem, ou seja, a intercessão por aqueles que nos perseguem, a intercessão por aqueles que muitas vezes têm atitudes que nem eles mesmos sabem por que estão tendo aquelas atitudes. A intercessão, ela é essencial porque nós nos tornamos canal da graça para com essas pessoas e assim nós vamos verdadeiramente se tornando instrumentos, porque não só nós nos abrimos a amar, mas também nós nos abrimos e temos essa disponibilidade, essa generosidade de fazer o bem ao nosso próximo, esse bem espiritual que vem através da oração, onde nós rezamos por essas pessoas que nos perseguem. Depois, o terceiro sinal daquilo que é uma verdadeira vida cristã,
da filiação divina é a busca de perfeição. No final do Sagrado Evangelho, Jesus ele vai nos chamar a atenção justamente sobre isso. E ele vai dizer: portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, Jesus, quando nos chama para sermos perfeitos, ele está querendo chamar a atenção sobre essa identificação da nossa vida com o próprio Deus, para que as pessoas, ao ver a nossa vida, possam encontrar no nosso testemunho a pessoa do próprio Deus, o testemunho do próprio Deus, o sinal de Deus no mundo. Por isso que nós somos chamados a um caminho de aperfeiçoamento, um caminho de conversão, um caminho de mudança, porque esse é um efeito real da vida de Deus em nós. Esse é o efeito real de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, que nós estamos aprendendo a amar a todos, porque nos reconhecemos como irmãos, aprendendo a rezar por todos, principalmente por aqueles que nos perseguem, para que eles não sejam condenados pelo mal que realizam, e principalmente nesse caminho de aperfeiçoamento, onde nós vamos crescendo dia após dia nessa capacidade de adentrar nesse caminho de perfeição, esse caminho de transformação, de identificação, porque os filhos, eles precisam essencialmente parecer com o seu Pai. E nós parecemos com Deus através das atitudes de Deus na nossa própria vida, o nosso testemunho que vai sendo sinal e luz para aqueles que estão à nossa volta. Por isso que não basta ser filho de Deus, nós precisamos também parecer filhos de Deus, através do amor, da oração e da busca de perfeição. Então busquemos fortalecer a nossa caminhada nesse grande mistério da filiação divina, onde nós somos reconhecidos como filhos do Pai do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.